Oi gente, tudo bem? Inicialmente eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que está me ajudando a realizar esse projeto, que eu estou fazendo sem pretensão nenhuma, apenas com o intuito de ajudar. Nas primeiras 2 horas de canal a gente já teve 120 seguidores no Instagram e 40 inscritos aqui no canal, então isso superou as minhas expectativas. Eu estou muito feliz e agradecida a todo mundo que compartilhou, todo mundo que curtiu já os posts da página. Eu já publiquei a primeira questão resolvida. A lista tá lá no Instagram, eu vou colocar aqui, como eu sempre coloco, o link do Instagram. Mais uma questão, me pediram já questão, tô muito feliz com isso também. Mas hoje eu vou resolver uma questão que eu escolhi, porque me pediram logo a questão desafio, então mais tarde eu vou postar a questão desafio, mas eu já tirei as dúvidas da pessoa que me pediu, mas eu fiquei muito feliz que eu já tive meu primeiro pedido. E vamos lá, a primeira questão que eu vou resolver, a segunda questão que eu vou resolver é a questão 3. Eu vou tentar resolver pelas questões ímpares primeiro, para vocês tentarem fazer pelo menos as pares sozinhos. A questão 3 está lá na lista do Instagram, tô com o meu Instagram aberto aqui. Ela diz o seguinte, ela é da Universidade Estadual do Ceará. Considere um sistema constituído de 2 volumes de água, um de 400 litros a 20 graus Celsius e outro de 100 litros a 70 graus Celsius. Sabendo que o sistema está isolado da vizinhança, a temperatura de equilíbrio é em graus Celsius igual a... Então aqui a gente tem um sistema de troca de calor, em que existe uma certa quantidade de água numa temperatura inicial que vai se misturar com uma outra quantidade de água a uma outra temperatura. Antes de saber o que a gente vai fazer nesse exercício, vamos anotar os dados que a gente tem. Tem o volume de água de 400 litros, vou colocar V1, 400 litros. O volume 1 está uma temperatura inicial TI1 igual a 20 graus Celsius. E esse volume ele vai se misturar com 100 litros de água a 70 graus Celsius. Então vou colocar aqui V2 está a 100 litros numa temperatura inicial 2 de 70 graus Celsius. Sabendo que o sistema está isolado da vizinhança, a temperatura de equilíbrio é em graus Celsius igual a... Quando a gente faz exercícios de troca de calor, vai ver que tem um corpo com maior temperatura e um corpo com menor temperatura. E o corpo de maior temperatura, ele vai doar calor para esse de menor. Mas antes disso, a gente usa na calorimetria massa. A gente não está acostumado a usar volume. E aqui é dado volume. Se você sabe como converter volume para massa, você pode dar uma puladinha nesse vídeo, que agora eu vou mostrar como que faz isso. No caso da água, né? Que é o nosso caso aqui. Então eu vou colocar aqui embaixo 1 minuto depois disso e vamos ver como é que vai ficar. Como que a gente converte o volume de água em massa de água? A densidade da água, ela é 1000 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, a cada metro cúbico que a água ocupa, ali está presente 1000 quilogramas de água. O volume está em litros. A gente sabe que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Tá? Então eu vou passar esse metro cúbico aqui para decímetro cúbico, que é para poder igualar com o litro, né? Que é o que a gente tem. Então a gente tem aquela tabelinha, né, de unidades, que tem o metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui o hectômetro e o quilômetro. Isso aqui relaciona, por exemplo, se eu tenho uma unidade em quilômetros e eu quero passar para metros, como é que eu vou fazer? Se eu tenho uma unidade em centímetros e quero passar para metros ou vice-versa, como eu vou fazer também?
Aqui a gente tem o decímetro cúbico. Como tá o cubo, eu vou levar tudo a 3. Aqui, porque isso muda. Vocês vão ver que muda. Se eu tenho 1 metro cúbico, se eu andar para a direita, eu tenho que somar, eu tenho que andar uma vírgula para a direita, de metro para decímetro. Mas como está o cubo, eu ando 10 elevado a 3. Porque está elevado ao cubo. É 10 elevado ao cubo. Se eu quiser andar para o centímetro, eu ando 2 casas. Então, é 10 elevado a 3 vezes 2. 10 elevado a 6. Para o milímetro, são 3 casas. Então, é 10 elevado a 3 vezes 3. 10 a 9. Aqui é a mesma coisa, só que agora eu estou diminuindo o número. Então, aqui vai ficar 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9. Para que eu fiz isso? Eu quero passar para litro, então eu tenho que passar para decímetro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 10 a 3 decímetros cúbicos. Isso equivale a 1000, né? 1000 decímetros cúbicos. Se a densidade da água é 1000 quilogramas a cada 1 metro cúbico, ela vai ser 1000 quilogramas a cada 1000 decímetros cúbicos. O que isso significa? 1000 dividido por 1000 dá 1. Então, a densidade da água é 1 quilograma por decímetro cúbico, que é igual a 1 quilograma por litro. Isso significa que 1 quilograma é para cada litro, ou seja, a cada 1 litro eu tenho 1 quilograma. Então, o volume de 400 litros vai ser 400 quilogramas. E o volume de 100 litros vai ser 100 quilogramas. É assim que a gente transforma a água. Então, a quantidade de litros equivale à quantidade de quilogramas. Beleza? Agora, como funciona a troca de calor? Quando dois corpos eles estão em temperaturas diferentes e eles trocam calor. Vou fazer bem rapidinho aqui o princípio da troca de calor. O corpo 1 entra em contato com o corpo 2 e eles começam a trocar calor em busca de um equilíbrio térmico entre eles. O corpo 2 ele possui uma temperatura acima do corpo 1, que é esse caso aqui. A água, que eu chamei de 2, está a 70 graus Celsius e o 1 está a 20 graus Celsius. Então, eu vou escrever aqui. Temperatura de 2 é maior do que a temperatura do 1. O que acontece? Em busca de um equilíbrio térmico, o corpo de maior temperatura ele vai perder parte de sua temperatura, enquanto que o outro, o de menor temperatura, ele vai ganhar parte de sua temperatura em busca de um equilíbrio térmico entre eles, para que eles atinjam a mesma temperatura. É o exemplo do café com leite, por exemplo. Se a gente tem um leite que acabou de sair da geladeira, está gelado, e o café que acabou de ser feito está quente, quando eles misturam, você vê que a temperatura ela fica morna, ela não fica nem na temperatura do café, nem na temperatura do leite. Eles trocam calor, justamente que é para poder atingir essa temperatura de equilíbrio, que a gente chama, em que tanto um quanto o 2 ficam com a mesma temperatura. Tá, e como funciona a troca de calor? O calor é energia térmica em trânsito. Ele não existe quando só existe um corpo. Ah, eu tenho calor. Não, eu não tenho calor. O calor ele só passa a existir quando existe um outro corpo que vai de uma temperatura menor ou maior do que a minha, que é para poder fluir essa energia térmica em trânsito sempre em busca do equilíbrio. Então, o calor, ele flui do corpo de maior temperatura
para o de menor temperatura. Quando esses corpos estão em um sistema termicamente isolado, que é esse caso dessa questão, o que isso significa? Que todo o calor que o 1 receber, que o corpo 1 receber, vai ser igual a todo o calor que o 2 doou. Eles só trocam calor entre si. Não existe nada externo para poder doar ou fazê-los perder calor. É o caso se a gente coloca um gelo dentro de um copo d'água e o copo d'água ele não está termicamente isolado, o gelo ele vai receber calor para poder derreter tanto da água que está dentro dele, que ele está dentro, quanto do ambiente externo. Esse não é o caso, porque não há agente externo atuando aqui. Tá, e o que o princípio da troca de calor ela nos diz? A quantidade de calor recebida pelo 1 tem que ser a mesma que a dada pelo 2. Porque eles não trocam calor com outros ambientes, apenas entre eles. Então a gente considera que quem recebe calor fica com uma quantidade maior do que 0. Já vou explicar por quê. E quem doa calor, essa quantidade é negativa. Então eu vou botar aqui, recebe calor. E esse aqui cede, né? Doa calor. Porque o princípio da troca de calor, ele diz o seguinte: que o somatório de todo o calor que foi recebido mais o somatório de todo o calor que foi cedido, doado, né? Tem que ser igual a 0. Por quê? Se o corpo 2 ele doa 1000 calorias, o corpo 1 ele recebe 1000 calorias. E como o que doa é negativo, o corpo 2 ele doaria menos 1000. E o corpo 1 seria mais 1000. Então, menos 1000. Menos 1000 com mais 1000, 0. Esse é o princípio da troca de calor. E é o que a gente vai falar hoje. Tá? Quem recebe calor é a água presente no volume 1, que é de 400 litros, que está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. A água a 70 graus Celsius ela vai perder sua temperatura, ou seja, ela vai doar calor para poder elevar a temperatura do volume 1 e eles atingirem o equilíbrio térmico. Então a conta, como é água com água, eles vão estar sempre no mesmo estado físico, vão ser água e só vai mudar a temperatura. Quando só muda a temperatura, a gente usa aquela equação da primeira questão, que é aquela Q igual a M vezes C vezes ΔT. A gente vai usar essa fórmula. Calor recebido mais calor doado igual a 0. Então, calor recebido eu vou chamar de Q1 mais calor doado, Q2, tem que ser igual a 0. Quantidade de calor 1, M1, C1, ΔT1. Quantidade de calor 2, M2, C2, ΔT2. Isso tudo tem que ser igual a 0. A massa 1, a gente já viu que é 400. O calor específico a gente não sabe qual é. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar C1 e C2 de C. Por quê? Porque a água, aqui é a água e aqui é a água. Então o calor específico 1 é igual ao calor específico 2. Porque como eu disse para vocês, o calor específico é constante para cada substância. Então a água vai ser sempre a mesma. Então a água ela vai ter o mesmo calor específico a uma mesma pressão. Se C1 é igual a C2, eu vou chamar isso tudo de C. Aparece C aqui, aparece C aqui. Eu vou colocar em evidência. Então fica C, que multiplica M1 vezes ΔT1 mais M2
vezes ΔT2. Isso aqui é igual a zero. Se esse C aqui ele está em evidência, se eu fizer aquele chuveirinho aqui, né, eu volto para essa equação. Ele está multiplicando isso tudo. Eu posso passar ele para lá como? Dividindo. Vai ficar 0 dividido por C. Ou seja, vai dar 0. Então fica M1 ΔT1 mais M2 ΔT2. Fica M1 400. ΔT1 é temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final vai ser a temperatura de equilíbrio, né, que eles vão atingir, menos 20. Mais 100, que é a massa 2, vezes temperatura final menos 70, igual a zero. Esse aqui é igual a esse aqui porque eles vão entrar em equilíbrio, né? Fazendo aqui, ó, 400 vezes esses dois e 100 vezes esses dois, vai ficar 400 TF menos 400 vezes 20, que é 4 vezes 2 com 3 zeros, 8.000. Mais 100 vezes TF, vou abaixar aqui, menos 100 vezes 70, é 7 vezes 1 com 3 zeros. Ah, é menos aqui, né? Isso aqui vai ficar, eu vou somar o que tem letra e somar o que não tem letra. 400 TF com 100 TF. E menos 8.000 com menos 7.000. Isso aqui vai dar 500 TF menos 8.000 com menos 7.000 é menos 15.000. Se eu estou devendo 8.000 reais e passo a dever mais 7.000 reais, eu estou devendo 15.000 reais. Então é menos 15. Igual a zero. Eu posso passar esse aqui para lá, né? Se ele está diminuindo, ele vai passar somando. Então fica 500 TF igual a mais 15.000. Esse 500 ele está multiplicando, então eu posso passar para lá dividindo. TF é igual a 15.000. Ele passa com o mesmo sinal, né? Porque ele não está somando nem diminuindo, ele está multiplicando. 500. Posso cortar esses dois zeros, fica 150 dividido por 5. É 15 dividido por 5 com esse zero. Temperatura final, 30 graus Celsius. Letra B. E aí, tranquilinha, né? Tranquila essa questão. Hoje a gente viu sobre trocas de calor. Espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer os outros exercícios para ver se vocês têm dúvida. Compartilhem com seus amigos, curtam esse vídeo, por favorzinho. É muito importante para mim que vocês curtam e se inscrevam no canal. Beijo, pessoal!